Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, estudaremos o parágrafo 3º do artigo 77 da Lei 9.099. Vamos à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que, na ação penal de iniciativa do ofendido, poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do artigo 66 desta lei. Perfeito. Verificamos aqui então que nós já tínhamos estudado os casos de ação penal pública. Agora, esse dispositivo aqui traz casos de ação penal privada, porque ele menciona aqui, olha, de queixa-crime, ele menciona de ação penal privada, de iniciativa do ofendido. Então, vamos à explicação. Bom, então o que acontece? Na ação penal de iniciativa privada, o querelante poderá oferecer a queixa-crime oralmente durante a audiência preliminar. Veja bem, nas aulas anteriores nós vimos que o Ministério Público, naqueles crimes que são de ação penal pública, ele pode fazer a mesma coisa. Ele faz a denúncia oralmente na audiência preliminar. Já aqui, nesse dispositivo, nós estamos vendo o quê? Que o ofendido, através do seu advogado, ele pode oferecer a queixa-crime também oralmente durante a audiência preliminar. É a mesma questão. A única diferença é que, num caso, você tem o titular da ação penal, o Ministério Público. Nesse outro caso aqui, você tem o titular da ação penal, que é o ofendido, porque aqui você tem uma queixa-crime, perfeito? Eu só quero fazer uma ressalva aqui para vocês, que é importante para questões objetivas, tá? É o seguinte, veja que aqui o legislador optou por disciplinar o seguinte, que ele poderá oferecer a queixa oral, A ressalva que eu faço para vocês é que nesse mesmo artigo 77, no caput, quando o legislador disciplinou a denúncia oral do Ministério Público, ele não utilizou a expressão poderá, tá? Quando ele falou do Ministério Público, ele disse que o Ministério Público, ele oferecerá, não poderá, tá bom? Então, vê que é uma palavra aqui, uma expressão mais direta, mais impositiva, que ele oferecerá a denúncia oral. Já aqui, existe uma faculdade legal, que é o poderá ser oferecida a queixa oral, tá? Eu faço essa observação. Por quê? Porque, como eu mencionei para vocês, em questões objetivas, muitas vezes o examinador ele pode tentar fazer um jogo de palavras para confundir o candidato. Então é importante vocês saberem isso. Todavia, eu também faço uma observação a respeito da prática forense, tá? Na prática forense, o comum é que todo mundo faça por escrito. Na prática forense, tanto a denúncia quanto a queixa-crime geralmente são oferecidas por escrito. Elas não costumam, no dia a dia, serem oferecidas oralmente, tanto uma quanto a outra, tá bom? Mas é importante eu fazer essa ressalva porque o texto da lei, ele usa essas expressões um pouquinho diferentes. No caso aqui da queixa-crime é que poderá ser oferecida queixa oral. Já no caso da denúncia, que está no caput do artigo 77, é mencionado que o Ministério Público oferecerá a denúncia oral. O que nós temos agora para estudar é essa expressão aqui em verde, que está na tela de vocês, onde é dito o seguinte, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do artigo 66. E quais são as providências previstas nesse parágrafo único do artigo 66? Quais são elas? As providências lá referidas, que nós inclusive já estudamos, nós temos um vídeo do artigo 66, parágrafo único, estudando isso de forma mais detalhada, mas as providências lá previstas são a remessa das peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. É isso que está constando lá no parágrafo único do artigo 66, perfeito? Então, nós precisamos ter em mente que, tendo em vista o princípio da simplicidade, o juizado ele não vai tratar aqui de causas complexas.
Portanto, se constatada a complexidade, o que o juiz faz? Ele remete o caso ao juízo comum. Aí, se for complexo, vai ser o juízo comum que vai julgar essa infração penal de menor potencial ofensivo. Perfeito? Valem as mesmas observações que eu fiz na aula anterior para vocês, quando tratamos do parágrafo 2º. Inclusive, eu trouxe aqui o parágrafo 2º e o parágrafo 3º em um quadro comparativo. No caso de ação penal pública, é dito que o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes, aqui no caso, encaminhamento das peças existentes ao juízo comum, a aplicação do artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099. Já no caso de ação penal privada, é dito que cabe ao juiz verificar se existe essa complexidade, se as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no artigo 66, parágrafo único, ou seja, a remessa dos autos ao juízo comum. Então eu trouxe esse quadro comparativo só para ressaltar para vocês. Olha, pelos termos da lei, em um caso o Ministério Público faz o requerimento ao juiz, e no outro caso, a análise aqui, caberia diretamente ao juiz. É isso que está escrito aqui. Mas saibam também que no dia a dia forense não tem nenhum problema de, mesmo nesses casos aqui, do parágrafo 3º, a ação do juiz não ser necessariamente de ofício. Ele pode receber aqui um requerimento do Ministério Público, por exemplo, como fiscal da ordem jurídica, requerendo, eu entendo que esse caso aqui ele é mais complexo e requeiro a aplicação do artigo 66, parágrafo único. Ele poderia? Poderia, e o juiz analisa. Da mesma forma, o próprio querelante poderia fazer esse requerimento, e aí o juiz a analisaria, tá? Mas eu trouxe o quadro comparativo só para vocês se atentarem aos termos da lei. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.